Eu suspeito que a maioria das pessoas não gosta de lavar louça. Como eu disse, eu tenho raiva de lavar louça, eu não gosto de lavar louça. A louça tem um poder mágico de se multiplicar, de começar a aumentar do seu lado. Então você começa a lavar louça, de repente você se distrai, olha para a esquerda, não tinha mais nada aqui, de repente tem bandejas e pratos. Tem uma coisa que é horrível, já viu quando alguém faz um bolo, aí fica grudado aquele negócio naquela tigela, e você sabe que você vai ficar com muita dor de coluna, porque vai demorar pelo menos uns 30 minutos para você arrancar todos aqueles pedacinhos de bolo de açúcar grudado ali. Então a verdade é o que eu acho que realmente as pessoas não gostam de lavar louça, se aborrecem com isso. É importante dizer isso. É importante dizer que as pessoas se aproveitam de você quando você está lavando louça. Elas ouvem aquele barulhinho, opa, tem alguém na cozinha. Se você mora numa república ou com a sua família, se a minha esposa e a minha filha ouvirem que eu estou lavando louça, o que não acontece quase nunca, é claro, mas aí a minha esposa ela se aproveita, porque como ela sabe que eu não lavo louça nunca, se eu estou lavando, é tipo uma vingança de 10 anos de relacionamento. Ela chega com aquelas tigelas de bolo, aqueles restos de iogurte com cereal, todas as coisas mais grudentas e piores de lavar. Isso é um pouco vergonhoso, não? Eu estudei no King's College, em Londres, em Oxford, e ela também. Eu não vou assumir a culpa da louça sozinha, eu e minha esposa, 2 bagunceiros. Estudamos todos os métodos científicos, desenhos de estudo, coisas dificílimas, mas na hora de lavar louça, é aquela dificuldade. Como que a gente vai resolver isso então? Simples. Nós vamos contratar alguém para nos ajudar. Então eu falei com ela, falei, bom, é o seguinte, nós vamos parar com essa bagunça, está dando muito problema, porque isso gera um estresse, e a louça é só a pontinha, né? Quem é bagunceiro sabe, a louça é só a pontinha, você vai andando pela casa, é aquele monstro que vai crescendo. Vamos contratar alguém. Fizemos os cálculos, vamos conseguir pagar, vai ficar um pouco apertado, mas vai dar certo. Um dia antes da gente contratar a pessoa, estávamos na cozinha, eu bem tranquilo, ela estava fazendo um macarrão bem gostoso. E aí, a minha esposa, ela tem essa qualidade assim de volátil. Por exemplo, a gente chega num restaurante, ela muda de ideia umas 18 vezes sobre o que ela vai querer. Eu chego e falo assim, pizza. Ela fala, não, pizza, não, quem sabe hambúrguer? Não, quem sabe macarrão? Não, suco? Não, quem sabe suco não, uma cervejinha? Não, coca não faz bem, não. Então, ela vai mudando de opinião. E nesse dia o que aconteceu? Simples. A gente ia comer alguma coisa e ia deitar, ela falou assim, não, acho que a gente não vai contratar ninguém. Mudei de opinião. É muito caro. Eu acho que nós podemos tentar fazer isso. Mas ela já havia falado isso assim umas 40 vezes. Ela sabia que não dava certo. A gente não ia lavar louça. Então é lógico que vocês podem entender que foi aquela raiva foi subindo, a orelha vai esquentando, né? E eu fui saindo assim da cozinha assim, respirando, até que eu cheguei no meu quarto. Eu não falei nada no momento. Cheguei no meu quarto lá e pensei, eu sou um cientista. Eu estudo mindfulness. Em português eles chamam de atenção plena. Mindfulness é um estado onde mente e corpo observam a si mesmos, sem reagir, sem julgar. São 30 anos de estudo. É uma área que envolve neurociência, as pesquisas mais rigorosas. É como você se tornar um exímio observador de si mesmo. E já havia mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu estava praticando aquilo, então aquele era o momento, tomado por raiva. Cheguei até o quarto, pum, 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 coração batendo, acelerando, respiração. Tudo que vocês sabem que acontece quando a gente está com raiva. Aquela queimação que acontece aqui. Por quê? Há 5 ou 6 anos eu estava tentando estudar aquilo para poder ajudar cardiopatas que usam um sistema único de saúde, que são as pessoas que não têm o dinheiro para pagar, para fazer cursos sobre isso, que realmente precisam utilizar essa estratégia no seu dia a dia. E eu estava, como um cientista, primeiro experimentando em mim, para então poder ensinar para eles. E eu consegui observar todos os efeitos da raiva no meu corpo. E o mais importante, observar sem reagir, sem ser controlado como um zumbi pela raiva, porque é isso que a raiva faz com a gente. Então, enquanto cientista, eu aprendi que quando nós somos tomados por emoções como raiva,
uma área do nosso cérebro, que nós podemos dizer assim, grosso modo, bastante primitiva, ela fica superativada, e uma outra área do nosso cérebro, mais próxima aqui da testa, ela como que se desliga do nosso córtex pré-frontal. E essa área é uma área que é nobre, que ela é basicamente responsável por tomada de decisão, teste de realidade, que é tudo que você mais precisa quando você está estressado. Agora pensa comigo, quando você está mais estressado, está assaltado por fortes emoções, e você mais precisa dessa região do seu cérebro, o que acontece com essa região? Ela vai se desligando. E é por isso que quando você está com raiva, você faz coisas que depois você se arrepende. Ah, como eu fui fazer aquela idiotice, que estupidez, onde eu estava com a minha cabeça. E a prática de mindfulness, ela é como se fosse uma musculação. Hoje nós sabemos, depois de 30 anos de pesquisa, que ela é como se fosse uma musculação dessa região do nosso cérebro. E há alguns anos eu vinha fazendo essa ginástica cerebral. E naquele momento, esse estado desabrochou. Assim. Sentindo todos os efeitos da raiva dentro de mim. O vulcão. Não só no corpo, mas a minha mente também. Vai lá, briga com ela, ela está mudando de opinião de novo, ela sempre faz isso. Vai lá, vai lá, vai lá. E não parou por aí. Além de eu ter ficado de novo sozinho com toda a louça suja, eu já não lavava direito, mas eu queria arrumar um jeito de solucionar isso. Eu tenho uma menininha de 6 anos, a Clara Luz. E também eu estava lá no quarto com toda essa raiva, e a Letícia, minha esposa, e a Clara começaram a discutir, porque a Clara não queria jantar, porque crianças fazem isso. Não quero jantar. Então a minha esposa começou, mas você tem que comer. Então, aquilo foi aumentando aquela raiva. É igual quando você vai para a praia, você entra todo bobo e leva um caldo de uma onda. Aí logo que você levanta, vem outra onda e te derruba de novo. Estava desse jeito. Então, tudo que o meu cérebro emitia, as informações mentais eram: vá até a sala, batendo o pé forte, silêncio! E não foi isso que aconteceu. Eu observei, sem reagir. E eu chamo isso de um pequeno milagre. Um pequeno milagre. Por que um pequeno milagre? Pensa comigo. Isso é algo que está acontecendo no teu cérebro. Milhões de anos de evolução. Milhares e milhares. É um impulso muito básico, primitivo. Então, contrariar esse impulso é um pequeno milagre. Mais do que isso. Eu não tive que me arrepender de nada depois. Eu ia me arrepender. Porque eu ia chegar gritando na sala. A minha filha ia tomar um susto, ia chorar, papai gritando. A minha esposa ia olhar para mim, ficou louco, gritando. Porque, claro, ela não sabia o efeito que tinha causado aquela mudança repentina de opinião de última hora, que sempre acontece. Eu te amo, né? Você sabe, mas... Então, vejam, eu consegui observar, sem reagir. E o que aconteceu? Como que esse pequeno milagre aumenta? A situação se resolveu por si só. Como normalmente as coisas poderiam acontecer. A gente piora o que já está difícil. Quando eu menos esperava, as duas estavam sentadas jantando. Elas haviam se entendido. E eu já estava sentado na mesa. Logo que eu vi, observei isso tudo. Não foi fácil. Não é fácil observar isso tudo. Há sofrimento. Não é fácil sentir isso no corpo. Não é fácil ver a sua mente emitindo esses comandos, que depois você sabe depois que você vai se arrepender. Mas depois, eu fui até a sala, as duas estavam jantando, eu sentei com elas, nós comemos, ainda estava com os efeitos, ainda é claro, da raiva no meu corpo. Minha filha jantou, nós comemos, depois ela foi dormir. E aí vocês pensam sobre a louça suja, que eu falei no início. Então depois, com o meu cérebro já não mais assaltado por essas emoções de raiva, por o meu cérebro já autorregulado por essa atividade executiva do meu córtex pré-frontal,
Eu voltei a conversa com a minha esposa. E nós nos acertamos e hoje nós temos uma pessoa que nos ajuda. Mas talvez essa não fosse a solução se a raiva fosse a única solução possível. E eu quero aumentar um pouco mais esse pequeno milagre. Vejam que eu estou falando de coisas banais: lavar louça, bagunça, desentendimentos comuns que acontecem dentro de casa, família, filhos. Eu não estou falando, eu não recebi naquele dia uma notícia que eu tinha uma doença terminal. Eu não recebi um telefonema de alguém falando que um familiar, um ente querido, um amigo havia falecido. Essas são coisas que acontecem esporadicamente ao longo de toda uma vida. Mas eu estava falando sobre algo que talvez seja mais urgente, que são os pequenos estresses cotidianos, que vão fazendo, que vão se tornando após algum tempo, um estresse crônico, que vão fazendo com que essa região importante do nosso cérebro vá cada vez mais adormecendo. E nossa capacidade de planejamento, teste de realidade, tomada de decisão, vá se enfraquecendo. E para vocês verem todas essas ideias brilhantes que vocês estão vendo aqui hoje, nós precisamos dessa região forte. Porque se nós nos tornarmos uma nação de estressados, dominados apenas pelos impulsos mais primitivos do nosso cérebro, nós não conseguiríamos mais ver pessoas brilhantes. E nós sabemos que há um grande problema de estresse no mundo crescente. Eu estou falando de algo que nos encontra 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pequenos estresses e desafios que a gente pode começar a utilizá-los de maneira mais eficiente a nosso favor. Nós temos essa capacidade. O estado de mindfulness pode ser exercitado. As pesquisas hoje nos mostram que esse estado pode ser exercitado. Obviamente não só através de mindfulness, mas também através de algumas outras técnicas que vêm recebendo respaldo da ciência. E vejam, há uma opção de não ser mais carregado como um zumbi pelas fortes emoções. Há essa opção. Por mais que você tenha que contrariar os impulsos mais atávicos do seu cérebro. E o grande desafio é o seguinte: frente aos estresses cotidianos, nós temos duas opções. A primeira é nós continuarmos com o que nós estamos fazendo, lutando contra eles, lutando numa luta infinita. E a segunda opção é recebê-los como companheiros de viagem. Então o movimento, ao invés de ser esse: eu não quero que o sofrimento exista. Eu duvido que alguém aqui não tenha algum sofrimento. Eu duvido que o sofrimento não encontre, ainda que minimamente, alguém aqui. Então a outra opção é receber os pequenos estressores, esses sim, como professores, como companheiros de viagem. E se a ciência está nos dizendo que é possível, que nós podemos utilizar isso a nosso favor, nós podemos. E esses milagres, ainda bem, eles continuam a se repetir. Para mim, para minha família, para os meus amigos. E eu convido vocês a embarcarem comigo nessa jornada. Muito obrigado.